Oremos ao Senhor Deus. Querido Deus, amado Pai, eterno Senhor Deus poderoso, graças te damos em nome do Senhor Jesus, na presença do Teu Santo Espírito, te louvamos, bendizemos, ó Pai, agradecemos ao Senhor pelos louvores, entregue em adoração a Ti nesta casa de oração, Senhor, neste culto, pedimos ainda mais a Tua bênção, Pai, que o Senhor bem está usando do céu, do Espírito, irmão Lourenço, ó Pai, como canal de bênção para abençoar a Tua igreja, para edificação, ó Pai, para aperfeiçoamento da fé dos Teus fiéis nesta casa. Usa o Teu servo, ó Pai, Teu filho, como instrumento, como vaso de Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa ele com a mensagem que o Senhor tem entregue para alimentar o Teu povo, em nome de Jesus, com o Teu Santo Espírito, seja transmitida a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, que toda a igreja no temor e obediência à Tua palavra, do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vos saúdo a igreja, com a gloriosa paz do nosso e eterno Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, nesta noite quero primeiramente agradecer a Deus por me enviar até aqui, no qual eu passei o dia inteiro, hoje meditando ao Senhor, aonde é que eu poderia até chegar. Pedi a Ele uma palavra para que eu possa trazer para a igreja, aos corações da igreja, para que o meu Senhor, o meu Deus, Ele não faça com que eu possa me apresentar aqui, mas sim o Deus que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus. Quero convidar aos queridos para lermos no livro de Jó, do capítulo 1, versículo 6 em diante, até aonde o Espírito Santo nos tocar. Amém? Livro de Jó, capítulo 1, que tem o título A Virtude e a Tentação e as Pedras de Jó. Capítulo 1, versículo 6 em diante. Quem achou? Diga amém. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: Onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e se desviando do mal. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai querido, que neste momento, Senhor, eu te peço humildemente da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia. Senhor, não quero eu, Senhor, eu fui apenas um convidado para falar da tua palavra. Não quero eu me apresentar, não quero eu aqui, Senhor, ser melhor que ninguém, mas eu quero, Senhor, algo maior que eu, algo maior, Senhor, que toda a terra, algo maior que punha o planeta Terra sobre as suas mãos, Senhor. Se há, Senhor, aí no céu, algo que o Senhor ainda tem para mim, Senhor, levanta nesta noite, Senhor, me dá, Senhor, a tua santa palavra.
ele não deveria ter chegado até aqui. Meu Deus, eu te peço, Senhor, a toda honra e toda glória que seja para ti, meu Deus. Faz de mim um vaso teu e nas tuas mãos, Senhor, que eu possa prosperar. Meu Deus, que o meu coração seja levado a ti nesta noite e que toda a tua igreja, em nome de Jesus, receba da glória do Senhor a toda a eternidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Querida Igreja de Cristo Jesus, Igreja Moderna do Senhor, alguns tempos atrás eu havia dado uma parada, não estava mais trabalhando como antes eu trabalhava nas igrejas. Eu sofri e não foi pouco, porque Deus tinha me chamado na minha vida para o trabalho evangelístico. Eu gostava de estar na rua, eu gostava de pregar, eu gostava de ir nas favelas, eu gostava de ir nos presídios e nos hospitais, mas alguma coisa fez com que eu parasse. Algo começou me tirando aos poucos, e eu não fui observando o que estava acontecendo. E quando o tempo foi passando, eu comecei a estudar. Eu comecei ficando só mais em casa e no meu trabalho. Eu comecei a sofrer. Porém, a casa do Senhor estava sendo esquecida para mim. Por quê? Porque eu não queria mais me dedicar. Eu comecei só trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa e trabalho. E tudo aquilo que eu aprendi de Jesus, tudo aquilo que eu aprendi do Santo Espírito de Deus, foi se afastando, foi se acomodando. Mas alguns meses atrás, eu comecei a observar que tinha algo diferente. Eita glória! A minha casa começou a desfiar, as coisas começaram a mudar. E eu comecei de madrugada buscando a Deus. Não conseguia mais dormir, não conseguia mais nem alimentar, era só choro. E logo depois eu comecei a me fazer uma outra pessoa para poder chegar no meu trabalho e não demonstrar o que tinha acontecido comigo. Alguém pode me perguntar: e por que eu não choro? Eu comecei a meditar que tudo que eu estava fazendo estava dando lugar para alguém ou ninguém que ele não tem nome fazer um manifesto. A minha vida ia tentar me destruir, usando a minha casa para me destruir, para me detonar. Mas eu quero agradecer a uma pessoa que nesta noite, antes de entrar aqui nesta palavra, eu quero agradecer a uma pessoa que tem não tão somente um coração, é muito mais do que o coração. Eu conheci muitas pessoas no decorrer da minha vida aqui em Mineiros. Saí em 2014, no começo do ano 2014, havia a cidade de Goiás a Mineiros, e passei em congregações, visitando uma e outras, até eu conhecer duas congregações que eu amei de verdade e amo até hoje. Uma é a Missão, que Deus abençoe o meu pastor Ferreira, onde ele estiver, meu pastor, Deus está velando dele, tenho certeza disso.
o pastor Hugo Santo. E o meu pastor, que aqui está, com o seu coração, no dia que eu o convidei para conversar com ele abriu a porta do coração. E eu passei a conversar com ele, e como se fosse dizer: pastor, me ajuda, abre uma oportunidade para mim. Mas a oportunidade que eu queria que alguém me ouvisse. Não era púlpito de igreja, não era cadeira de igreja, não era cargo de igreja, era que alguém me ouvisse. E naquele momento aquele homem foi até a minha casa, foi ele, a esposa e sua aliança, e conversou com nós, comigo. Ele conversou aqui, depois ele foi lá em casa. Que maravilha, homem de um grande coração. Deus te dê tudo na parte celestial sobre o teu. Tu merece. É um grande guerreiro. Deus sabe o que faz. Eu não sei tudo que posso dizer, mas Deus sabe tudo. Deus te abençoe. Amada e querida igreja, no livro de Jó, no qual nós lemos e ouvimos essa leitura, os filhos de Deus entravam no templo para adorar a Deus. Eles entravam para adorar a Deus. Só que aquele povo santo que entrava para adorar a Deus não tinha visto quem estava também a entrar naquele lugar: Satanás. Entrava também naquele lugar. E só quem viu ele foi quem? Deus. Deus viu, outros não viram. E Deus perguntaram a Satanás se viesse, e ele falou: a rodear, a passear. Satanás não é Deus, ele é criado da criatura, mas ele conhece, ele sabe. Ele pode não querer se manifestar, mas ele sabe. Ele sabe o que nos faz. Ele sabe o que nos fala. Ele sabe o que nós pensamos. Porque o nosso pensamento não cabe a Satanás saber. Mas sim, Deus sabe. E ele entrava. Ele só queria uma oportunidade na nossa vida. Satanás só quer uma oportunidade. Para quê? Se nós somos pessoas de um talento maravilhoso na casa do Senhor, para adorar, para fazer a obra, no evangelismo, na cura, para sarar, para batizar, em todo o sentido na casa do Senhor, ele só quer uma oportunidade para destruir. Ele só quer uma oportunidade para acabar, para aniquilar. Porque ele não quer entregar a boca dele para ninguém. Ele quer acabar. Alguns anos atrás, meu pastor, nós tínhamos um pastor lá na nossa região de Pernambuco, que era um homem tão maravilhoso, tão calmo, tão paciente. E este homem, ele pregava no Evangelho. Ele é muito conhecido na cidade de Palmar. Ele é o pai de Obadias Monteiro, da Raico, Quilombo, na cidade de Palmares. Esse homem andava 20 quilômetros a pé da cidade de Palmares a outras regiões, nas fazendas dos sítios, dos engenhos, a pé. Fazia chuva, fazia sol, ele estava ali, pregoando a palavra do Senhor e evangelizando. Mas um dia, esse homem ele sofreu uma enfermidade, e aquelas pessoas que
ele ia fazer visita, que ele ganhou para Jesus, não foi até ele. Ele falou, pelo menos uma palavra de conforto ao seu coração. E este homem ficou isolado. Ele ficou isolado, o pastor, ele ficou isolado. E ele chorava, eu tenho filha, e ninguém vem até mim. Um dia, alguém bateu a porta dele. Chegou na porta e disse, minha ovelha, eu cheguei aqui hoje para libertar a tua casa e a tua vida. Este homem com aquela enfermidade, Jesus entrou na casa dele, restaurou esse homem, voltou para o Evangelho. Anos depois, de uma certa idade, ele teve um problema cardíaco e faleceu. Logo com o tempo veio o filho dele, o Gabriel, radialista da época lá, e cantou o Ministério da Assembleia de Deus. Queridos, a palavra do Senhor Jesus, ela é tão grandiosa na nossa vida. Quando nós paramos e começamos a meditar no que o Senhor tem preparado para nós, e muitas das vezes deixamos esquecido, não vamos buscar e derramos os nossos talentos. O inimigo vem e começa a manipular a vida de cada um de nós. Os momentos e as horas vão se passando e vai se desviando, porque não vigiamos, porque não olhamos. Ao sair de casa, nós oramos a Deus e pedimos a sua permissão. Senhor, eu vou até a tua casa de oração, e lá, Senhor, eu quero adorar a Ti, mas um dia até lá, me livra do mal, porque acredite, igreja, que é desse jeito. Quando saímos de casa, a primeira coisa que acontece é que o mundo sai. Quando ele derroteia, ele vai caminhando, ele vai seguindo. Ele pode tragar até no meio do caminho, ele pode tentar a tua vida até no meio do caminho, porque nós não vigiamos. Em outras, ele pode vir a pé, lá na hora do contigo, que não sabe, é teu amigo, é meu amigo, e não sabemos quem ele é. Por quê? Não procuramos saber, logo de repente, as coisas acontecem, e de repente o coisa cai junto com ele, porque ali não era o meu, era aquele que iria destruir a tua vida. Por que eu está falando isso? Queridos, eu vou passar para a igreja algo aqui. Eu busquei o Senhor hoje pela parte da manhã, lá na garagem, aonde primeiro eu fui reclamado pelo meu chefe de trabalho, que precisava de um serviço para ser executado, entregado hoje, mas havia outra coisa que eu não estava sabendo, e ele foi para mim e falou meu grosseiro, no momento em que eu estava adorando a Deus para chegar aqui e conversar com ele e pedir a ele a autoridade de usar a sua palavra, ele mostrou justamente aqui nesse lugar. Irmão, aqui nessa palavra do livro de Jó, porque nós viemos à casa do Senhor e muitas das vezes não vigiamos ao entrar na casa do Senhor. Acredito que tem gente hoje que chega na igreja e não tem coragem de dobrar o joelho e agradecer a Deus, agora vocês são purificados e confortáveis. Tem pessoas que sobem ao púlpito, chega aqui e não tem coragem de dar paz para o Senhor, chega aqui e se sente e fica à vontade. Tem pessoas que chegam já querem cantar, já querem uma oportunidade, não sabe nem se dirigir ao Espírito Santo, pedindo a ele uma oportunidade, e nem deixa que o Espírito Santo se levante e dê a oportunidade.
representar. Ele quer ser, mas ele não é. Tem pessoas que se gastam por ele. Pastor, eu posso pregar? Eu posso pregar, pastor? Eu estou pedindo autoridade. Quem pela graça, vem pela batalha. Tem pessoas que se vestem comigo, usa gravata bonita e chega na casa do Senhor se apresentando como um pastor bonito. Eloquente de palavras, fala bonito, melhor do que um repórter da Rede Globo. E chega querendo mostrar o que ele não é. Sabe por quê? Porque ele não é uma ovelha escolhida da casa do Senhor. Ele é apenas um representante de Satanás. Chega aqui que é mudar o estatuto da igreja. Chega aqui que é tomar lugar do irmão. Chega aqui que é tomar lugar da irmã. Ele quer ter uma opinião formada. Ele já chega querendo transformar. Ele quer fazer escadinha e quer fazer tudo. Ei, e muitas das vezes não sabemos com quem estamos caminhando, muitas vezes nós estamos sabendo a quem nós estamos recebendo. E tem pessoas que gostam de fazer isso. Tem pessoas que se alimentam disso, se alimentam da fé do irmão, se alimentam da humildade do irmão. Tem tantos irmãos aí, sofrido, humilde, que precisa de uma oportunidade. Mas tem aquele que chegou bonito, com autoridade, que quer tomar posse, e outras pessoas que aceitam um lugar que não pertence a ele, pertence a você. E Jesus te diz nessa noite: abra os teus olhos espirituais. Abre o teu coração e fala com ele. Porque no silêncio ele vai falar contigo. No silêncio ele vai mostrar quem é ou quem não é teu amigo. No silêncio ele vai te dar livramento. No silêncio ele te tirar de uma grande traição. E Jesus sabe. Jesus não conhece o teu coração, sabe a cada um de nós aqui. Senhor, eu sei que tu me sonhas. Você também me conhece. Sabe o profundo do meu coração. Senhor, tu sabes como eu tenho sofrido. Senhor, tu sabes quanto a tua igreja tem sofrido. Senhor, tu sabes quanto eu quero me aproximar mais de ti. Mas a cada momento eu sinto algo que está apertando meu coração, que está me empurrando para o lado, para me derrubar. Senhor, me dá providência. Canal do YouTube. Guarda. Em 1999, eu tive um encontro. Com Deus. Igreja, não foi um homem, não foi ninguém aqui da terra. Foi uma quem era jovem convertido, uma pessoa que queria me aproximar de Jesus, porque um dia, lembro-me muito bem, de que eu estava numa cidade chamada Barreiros, e eu estava completamente embriagado. E eu ouvi uma música que falava assim: eu vivi dentro de um calabouço,
1000 quilômetros ele vai te buscar. E eu olhava, estava tocando no mesmo hino dentro daquela igreja. Eu corri para lá e eu perguntei: quem é ele que cantou? É uma dupla sertaneja. Ele falou: não, é Marcos Antônio. Tinha um rapazinho lá, porque essa igreja lá no Nordeste é aberta 24 horas. Eu vejo seu lado naquele lugar. E eu cheguei aqui. Eu disse: todo para eu fui. Essa aqui está saindo aqui. É do rádio que está tocando com esse horário marcado. E eu não tenho fácil. Eu tenho que ver essa música, isso é fácil. Mesmo assim, isso é fácil. Dobra o joelho. Que você vai ver. Quando eu dobrei o joelho, ele começou a orar. E ele perguntou para mim: quer aceitar Jesus como legítimo e único Salvador da tua vida? Eu falei: quero. E você tem que entender: é Jesus como legítimo e único Salvador da tua vida. Mas só que está sendo entrevista. Logo depois, veio e me deu uma queda, puxou o tapete e eu fui a lama outra vez. Foi quando um dia Jesus estava com algo para me entregar em tudo, algo que ia arrancar de mim. Não queria que eu me aproximasse de Jesus. Eu colheri com o meu carro numa sexta-feira, 2h da madrugada, eu levava o hospital da restauração. Eu falei aqui uma vez, com certeza eu acho que sim, eu falei. E eu fui internado no hospital da restauração. E lá eu morri. Eu tenho um caso muito sério. E a igreja vai entender nesta noite. Porque eles têm medo. Não foi por causa do homem, não. Ele está embora. Foi não. Foi plano de Deus. Quando eu colheri, fui levado por tamanho de uma caixa fria. Da caixa fria eu vi uma mão grande, gloriosa. E naquele momento eu senti dentro de mim que falasse assim para Deus: me entenda aqui. Porque eu sabia que nunca tinha juntado você. Era crente, eu não sabia que era crente. Eu não sabia o que era essa velha. Eu entrei naquele bico que pediu, mas saí rapidamente. Eu não tinha nada aqui dentro de mim. Algo me consumia. E de repente, eu saio daquela caixa fria, fui direto para a juntamento, que tinha para mais de 8 a 10 homens de branco, rasgaram tudo, tiraram tudo de mim. E disseram que se eu operar naquele mesmo momento, no papel, veio até minhas mãos, eu peguei aquele papel, saí da porta fora. E lá fora eu me lembrei de uma pessoa para me ajudar. Eu liguei para ela: tu morreu! Aí eu fui, mandei uma ligação para minha ex-esposa: ela está indo. Eu estava. Aí tinha um cara da cidade de Água Branca que era bem final, que legal, né? Liguei para ele, ele foi acreditar. Aí eu ouvi, ele disse: Antônio, para onde? Eu estou aqui no hospital com você. Fazendo o que? Sua palavra me ajuda. Eu falei: eu vou te buscar agora. Eu peguei o passar na minha casa. Ele foi lá rapidamente, pegou minha esposa, colocou ele no carro e partiu para o Recife. Quando ele me viu lá naquela situação em que ele me encontrava, aí eu comecei a
a entender algumas coisas, fui direto para casa, para a cidade de Água Preta. 3 dias que eu estava lá, aí chegou o senhor. Eu sou o porta-luz que ele ficou manto com a perna, ele puxava da perna. Chegou lá e foi 20 buscar. Ele me tratou por remendado, fui até para a igreja. E lá Deus fez a obra. Tinha um senhor pastor, eu falei aqui também. Ele olhou para mim e disse: eu já estava aqui esperando. E Deus fez um movimento na minha vida e contou toda a minha história para que eu pudesse entender e para saber quem Ele é. Eu dobrei o meu joelho e Ele contou tudo dentro da igreja. Naquele momento veio uma reflexão muito gostosa na minha vida e eu fiquei ali parado. Logo depois eu me levantei aquele mesmo segundo que levou até a minha casa. E ao chegar lá, ele chegou e falou para mim: esposa me disse, agora é quente. Sabe o que ela falou para mim? Sabe o que ela 3 dias. Depois desse dia, eu recebi a aula. Depois que nesse exame em 2001, privatizaram o seu perfil. E daí por diante Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi mudando as coisas. E eu fui acreditando a cada dia mais. Eu fui amando a Deus conhecer a Deus. Ele colocava a obra e eu ia fazer Deus. As tapas se maravilhando e derramava sobre mim. Algo importante para a minha vida foi mostrando passo a passo, meu diácono. Deus foi mostrando passo a passo. Eu fui entrando em casa de candomblé, eu fui em terreiro de macumba, eu fui aos hospitais, eu fui às cadeias, eu fui em cada lugar que quase ninguém gosta de mim. E nessa gente, nessa vacina, eu comecei a trabalhar e agora eu fui com força. E Jesus falava comigo: filho meu, vai para nós! Eu comecei a buscar cada dia mais. Eu sentia vontade, a cada dia mais eu tinha fome, a cada dia mais eu tinha sede, a cada dia mais eu queria chegar lá. Eu não queria lugar de ninguém. Eu só queria pegar lugar. Eu só queria dar nos presídios. Eu só queria dar nos hospitais. Eu apanhar na rua, eu apanhei. Pensando no Evangelho que eu estava, Satanás se levantou. Eu não sabia que era ele. Ele chegou dentro do meu carro. Eu estava dirigindo um carro Gol quadrado. Eu fazia serviço para a Caixa Econômica Federal. Eu estava ganhando meu dinheiro melhor. E de repente, ele falou que no meu carro eu perdi o carro. Dessa depois que eu fazia porta do Evangelho, que eu saía do lugar onde o meu pastor mandava eu ia, o inimigo chega dentro do carro e diz: eu vou me tirar a carro. Pegou meu carro, lançou dentro do poste, que tem aquelas caixas eletrônicas menor. Meu carro derrubou o poste e eu quase atravessava uma casa cheia de frango. E mais uma vez, o desastre foi feito. Eu carrego a cicatriz até hoje, igreja. Toda essa parte do meu rosto dilacerado, ossos quebrados. Eu tenho aqui um corpo, marcha perfurada com mais de 15 centímetros de profundidade dentro do corpo. Pedaço de vidro enfiado dentro da carne. E chegou o médico. Até lá, daquele carro estava detonado com o corpo lá dentro. A minha esposa não sabia disso. Meus filhos também não eram menores. Logo depois chegou o resultado. E o médico me tirou da minha e levou para a cidade de Palmares. E depois para a cidade do Recife.
que lá Deus manda de volta. Eles fizeram toda a estrutura do meu corpo, onde tinha assim, onde tinha 4 vezes estrutura, e começou a fazer outra obra na minha vida. E logo depois que eu saí, voltei para os cultos da igreja. Com mais uma vida dessa vez. Eita, grande Deus! Com mais uma vida. E dessa vez eu fiquei todo arrebentado na igreja. E eu era culto de libertação da igreja. Uma quinta-feira igual hoje. Um dia o diabo tentou tirar a minha vida. Eu estava para pregar um culto de libertação. Foi por isso que hoje eu comecei a meditar nessa palavra do Senhor no livro de Jó. Muitas das vezes nós chegamos no canto e não sabemos com quem nós estamos sentados. Muitas das vezes nós confessamos as coisas de dentro da nossa casa a uma pessoa que não deu para nós ter contado, porque ele é o que humilha, é daquele tipo que pega a comida, pega o resto da comida, pega o pão, sai levando para o canto, para outro, sai parando, e a nossa vida fica detonada. Porque é desse tipo que Satanás quer, é desse modelo, é dessa forma. E Deus me restaura. Dessa vez, como eu já disse, agora eu vou te colocar no canto para provar quem sou eu. Um certo momento, eu estava no canto, ali trabalhando. Sabe quem chegou? Um bruxo. Ele chegou e falou: eu vi tudo que mandaram. Você me conhece também? Não tem um espírito de avião? Como é que eu vou saber? Eu sou o bruxo mais velho daqui da cidade. Eu sou o monitor de carne. Quando enterra uma pessoa hoje eu vai para carne. Mas eu vim aqui para te desafiar, porque eu fiquei sabendo que tu és lá. Eu falei: Gonçalo, você está brincando? Naquele momento, olha, eu fui buscar em espírito. Mas ele disse: não, você está. Filho, eu estou aqui do teu lado. E naquele momento, eu comecei a meditar em Jesus, buscar Jesus, e eu desci 2 mulheres no ciclo de oração. Ela se largava preta, do bairro da Lama, ela fazia parte. Eu tirei mulher, vem cá. Sabe o que o Deus me disse? Adianta, eu já conheço ela. Não adianta! Eu vim aqui porque eu não falo para você. Eu estava completamente despreparada, não tinha uma Bíblia do lado. Eu não estava vestido adequado de paletó e gravata, eu não estava com a falta, eu estava ferido. Eu estava com a roupa suja do meu trabalho. Para honrar a minha casa, honrar a minha família. Eu olhava para cara assim, ficava assim, Jesus. Sabe o que Jesus fez para mim? Naquele momento, eu deixei. Porque tu és batalha. E eu te usei para que tu possas saber que eu sou Deus. Agora diz para ele que sou eu. Naquele lugar, Deus tremendo. Eu olhava para o alto, sem dizer uma palavra. E a única palavra que eu falei, em nome de Jesus Cristo, está agora impedido de falar qualquer coisa. Tu está impedido de soltar, tu está impedido de se manifestar. Hoje a tua fome, hoje se acaba.
isso que o inimigo foi medo. É isso que o inimigo não aceita. É isso. Satanás tem inveja do ser humano. Satanás tem inveja. Porque Satanás não tem aquilo que Deus te deu. Deus te preparou para fazer algo que era feita. Tu és pescador de ti. Com o poder que Deus te deu, Deus só faz por Ele, em nome de Jesus. Ele faz a obra. Não é nós, é Deus que faz a obra. É o que está dentro de cada um de vós desta noite. Ele veio para libertar. Ele veio para dar vida e vida com Deus. E dessa forma Deus fez a obra da minha vida. Eu quero deixar mais uma coisa que me deu, pastor. E logo vou encerrar para passar para o meu pastor. Um certo momento, igreja, pois as mesmas coisas que Deus pediu para que eu vigiasse, e que as mesmas armas que Ele me entregou, eu estava no meu trabalho, quando de repente, uma garotinha, pequenina, chegou lá e disse: irmão, vovô te chama. Vovô quer escrever falar lá em casa. E depressa, a minha roupa até sempre pôr até da tinta, do ferrugem, porque era o trabalho que eu me para levar o alimento para minha casa. Veja como que perguntas, observe o que disse assim. E eu comecei, naquele momento, a caminhar junto com aquela criança para aquela residência. E quando eu lá cheguei naquela casa, eu conheci a casa. E que era a casa da minha sogra. Eu cheguei lá. Aí eu entrei na casa, olhei para esse homem, nem o que está acontecendo. Ela fez a minha filha. Está muito doente. Está para morrer. Eu quero que o Senhor olhe por ela. Eu entrei no quarto, tinha um pedreiro que fazendo lá um serviço. Eu fui no outro quarto, tinha um guarda-roupa atravessado naquele lugar. E mesmo assim, eu digo: aqui que eu vou tomar o joelho e vou conversar com Deus. Quando eu fui tomar o joelho, eu escutei uma voz: vai, faz a obra. Foi eu que me chamei. Eu não